A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa tarde e um bom dia para o povo de Deus, a igreja do Senhor, glória a Deus. E para você, amado, que ainda não faz parte da igreja de Cristo, sou o pastor Severino, da igreja, ministério, grupo Unidos com Cristo, a tua palavra é a verdade. João Evangelhos, capítulo 17, versículo 17. Queridos amados povo de Deus, irmãos e irmãs, nação eleita do Senhor, reino sacerdotal, nação de propriedade peculiar ou particularidade de Deus. Meus amados, queridos, esta manhã é mais uma graça de Deus que está sobre as nossas vidas, amém, querido? A palavra de Deus, ela nos ensina que o nosso socorro, amém, virá do céu. Nós temos o Salmos 121, que o salmista Davi vai entender, compreendendo que ele era preciso ele elevar os olhos para o monte, para o monte e falar: o meu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra. Amados, nação de Deus, e vocês, queridos, que ainda não são povo de Deus, necessitam muito mesmo e precisam entender que o socorro de Deus só vem do céu, não vem da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a igreja, nós, o povo de Deus, nós estamos muito precisando do socorro de Deus. Nós estamos muito precisando, aleluia, que Deus estenda as suas mãos e intervir nessas ações, ou nesses atos, ou nesse procedimento que esse mundo tão perverso e maligno está atuando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, nós precisamos entender, compreender que o nosso alvo não é a terra, a igreja. O nosso alvo, igreja, é o céu. O nosso rumo é o céu. A nossa caminhada não é, louvado seja Deus, não é permanentemente essa terra. A nossa caminhada é destinada ao céu, porque nós somos igreja de Cristo. E segundo a Bíblia Sagrada, nós temos todos padrão bíblico, regra, norma, ordem, a disciplina, para a gente, como governo do Senhor, trabalhar com as escrituras, ou seja, plantar aqui nessa terra, plantar e semear, mas não é para a terra, é plantar, semear para o céu. Nós temos a missão, igreja, nós temos a missão, meus amados, nessa terra. A nossa missão é pregar o Evangelho e anunciar a salvação. Queridos, nós entendemos como a igreja do Senhor, louvado seja Deus, a igreja de Cristo, ela é separada, ou seja, a vida do cristão é uma vida de separação. Quando o apóstolo Pedro, em suas cartas, mas na primeira carta de Pedro, a Epístola Universal, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, o apóstolo Pedro, ele vai deixar muito claro para a gente, o apóstolo Pedro, carta do apóstolo Pedro, a carta do apóstolo Pedro, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. 1 de Pedro, glória a Deus, aleluia, capítulo 1, glória a Deus, aleluia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o nosso Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, né? 1 de Pedro, capítulo 1, glória a Deus, versículo 13.
a santidade na vida. Por isso, preparando o seu entendimento, seja sóbrio e espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando estavam na ignorância. 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizerem. Verso 16. Porque está escrito, seja santos, porque eu sou santo. Amém? Verso 16 e verso 7. Na primeira epístola, ou primeira carta do apóstolo Pedro, universal. Verso 16 e 17. Vou estar repetindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Versículo 15, igreja, ao verso 17. 3 versículos. Essa carta de Pedro, essa primeira epístola, Pedro está tratando acerca da santidade cristã, da vida cristã. Quando Pedro vai falar, igreja, sede santo, porque o vosso Pai é santo. Em toda maneira de viver, sede santo. Igreja, nós vamos entendendo que nós como igreja, nós somos separados. Ou seja, em toda forma, em todas maneiras de vivência ou viver, a igreja ela está ausente deste mundo. Aí ela está presente, ao mesmo tempo ela está ausente do mundo. Por quê? Nós vamos compreender na primeira carta, em João do Evangelho 17, nós temos, aleluia, a oração sacerdotal, Jesus intercede por si, ou ele ora ao Pai por si e pela igreja. Quando nós vamos compreendendo em João do Evangelho 17, que o Senhor ele deixou muito claro: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mesmo no início do capítulo de João 17, João do Evangelho, versículo 1, verso 1, 2 e 3, nós vamos entendendo quando o Senhor está rogando, está suplicando pela igreja. Ele vai falar: Pai, santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Mas ele fala no começo do capítulo 17, ele vai falar: Pai, eu te glorifiquei com a obra que tu me deste aqui na terra. Glorifica teu Filho, para que todos reconheçam, que fui enviado por ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para que todos reconheçam o Senhor como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. João 17, verso 1, 2 e 3, e João 17, versículo 17. Nós vamos compreendendo que só há um Senhor, só há um Deus, com a letra maiúscula, é o Senhor Jesus Cristo. Não temos uma variedade de deuses, não podemos como igreja reconhecer os deuses que a Bíblia relata e a Bíblia mostra que estão no mundo. Há muitos deuses no mundo, mas o nosso Deus, igreja, é um só. E ele é o que? Verdadeiro. Primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Ali o apóstolo João vai falar, louvado seja o nome do Senhor, primeira carta de João 5, versículo 19 e versículo 20, glória a Deus, aleluia. O poder da intercessão é o título, verso 19, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Verso 20, título em cima do versículo 20. Cristo é verdadeiro Deus. Também sabemos que o Filho de Deus já veio a nós. Tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Verso 21. Filhinho, cuidado com os ídolos. Cristo é o verdadeiro Deus. Quando nós vamos entendendo, a gente como igreja, nós temos uma missão da parte do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão, sempre lembrando, a igreja, a nossa missão, a missão da igreja, que foi dado há 2000 anos atrás, pelo nosso Deus verdadeiro, com, aleluia, a letra maiúscula, Jesus de Nazaré. A nossa missão, a nossa tarefa, o nosso dever, a nossa ocupação é pregar o Evangelho, anunciar a salvação. Porque Pedro falou: sede santo, como o vosso Pai é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos santos. A igreja é santificada em Cristo. A igreja é separada em Cristo. A igreja é eleita em Cristo. A igreja é predestinada à salvação. A igreja não é predestinada à perdição eterna. Louvado seja Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Quem está predestinado à perdição eterna é aqueles que resistem à palavra de Deus, é aqueles que andam ao contrário com a palavra de Deus, é aqueles que pervertem o juízo de Deus, é aquele que distorce, aleluia, a palavra de Deus, é aqueles que, aleluia, adulteram a palavra de Deus, é aqueles, aleluia, que desfrauda a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor, Deus da providência. Querido igreja, querido amados irmãos e irmãs, nós como igreja do Senhor, nós como os cooperadores de Cristo, como está na Bíblia, na graça do Senhor, nós como governante da igreja, governante da tribuna do Senhor, da tribuna de Cristo, amados, é você, meu amado. Mas começa pelo pastor Severino aqui, na graça, pela minha vida, para onde o Senhor, que a parte diretamente, cortando a espada nesta manhã, sobre a minha vida, cortando a espada, sobre eu, pastor Severino. Depois a espada vai para frente, ela vai cortar dentro do salão, ela vai cortar dentro da congregação, ela vai limpar, aleluia, a palavra do Senhor é fiel, é justa, é pura, é trabalhada como o ouro é trabalhado, como a prata é trabalhada, como a minha vida, como a fé que está na minha vida é trabalhada, como a fé, a tua fé é trabalhada por Deus. Somos provados por Deus, somos reprovados por Deus. Querido, precisamos mostrar boas obras. Precisamos mostrar boas obras para Jesus de Nazaré. O ministério do apóstolo Paulo. O ministério do apóstolo Paulo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O ministério do apóstolo Paulo, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor dos exércitos, Deus onipotente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, santo bendito nome. Segunda carta aos Coríntios 4, o tema fala tesouro em vaso de barro, ou seja, o ministério de Paulo, o ministério do apóstolo Paulo. Verso 1: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dado, não desanimamos. 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo ou não andando com astúcia, nem adulterando ou desfraudando a palavra de Deus, e assim pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus. Verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. 4,
nos quais o Deus desse século, ou não Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Queridos, nós temos, igreja, a palavra de Deus como a veracidade, a palavra do Senhor, a veracidade da palavra de Deus. Nós temos a palavra do Senhor como a única fonte de caminho, de verdade e de vida. E você sabe, meu amado, você conhece, amado, você que reconhece, você que sabe, você que entende que Deus te deu uma vocação ministerial, que Deus te deu um dom precioso para você pastorear, trabalhar no pastoral da igreja. Você que Deus colocou no governo da igreja. Você sabe, meu amado e minha amada, olha, meu amado, querido homem de Deus, que louvado seja o nome do Senhor, que a muito é dado, a muito é cobrado. Então, querido, nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo difícil. Paulo combateu o bom combate. Paulo combateu os hereges. Paulo combateu aqueles que eram contradizentes contra o verdadeiro evangelho de Jesus. Paulo suportou peso, carga, fardo. Paulo pagou o preço pela mensagem genuína, pela mensagem verdadeira que veio do céu. Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. A vocação de Paulo, o chamado de Paulo se deu fora da igreja, no caminho de Damasco, se deu fora da igreja. É muito conhecido o chamado de Paulo, o encontro do apóstolo Paulo com o rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos entendendo que aqui Paulo, aleluia, está preservando o seu ministério. Paulo está preservando a sua vida ministerial. Paulo está preservando o chamado verdadeiro que ele recebeu do Senhor. Mas ainda Paulo está preservando a santa, gloriosa palavra do Senhor, que Paulo ele vai falar: nós recomendamos na consciência de todo homem, na presença de Deus. Querido, você, como está na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo 3, louvado seja Deus, ali Paulo ele vai deixar muito claro: nós somos cooperadores da obra do Senhor. Nós somos cooperadores da lavoura do Senhor. Vós, a igreja, sois lavoura, nós somos cooperadores. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, há muito é dado, há muito é cobrado. Lavoura, plantação, tem alguém responsável. Tem alguém responsável pelaquela plantação. Tem alguém responsável pelaquele vinheteiro. Tem alguém responsável pelaquela vinha. Querido, esse alguém responsável, aleluia, é o Senhor Jesus. Abaixo dele é o governo da igreja, é os ministros, aleluia, é os ministros da nova aliança, como está na Bíblia, em 2 Coríntios 3, o ministério da nova aliança, ou ministério no Espírito, glória a Deus, aleluia, ministro constituído ou formado, não pela letra, mas pelo Espírito, o ministério do Espírito, não é da letra. Porque a letra, Paulo deixou muito claro, a letra mata, o Espírito vivifica. Querido, quando Deus te chamou na graça, misericórdia, quando Deus me chamou, Deus já apresentou para ti e para mim a missão, o dever. Aleluia. Qual é o teu dever, irmã? Qual é o teu dever, irmão? Qual é o teu dever, pastor? Qual é o seu dever, apóstolo? Qual é o seu dever, presbítero? Qual é o seu dever, ancião? Qual é o seu dever, diácono? Qual é o seu dever, bispo? É cuidar da igreja do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele a demonstra, exorta o ministro Timóteo: Timóteo, se eu tardar, Timóteo, se eu demorar a ir até vocês, se eu estiver demorando a minha chegada, até o ministério, aleluia, eu já vou te falar, Timóteo, como se deve andar
na igreja do Deus vivo, que é coluna, baluarte e firmeza da verdade, o fundamento da verdade. Aleluia. Paulo vai a demonstrar o ministro Timóteo. Querido, Deus é a verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade. O sistema religioso é mentiroso. O sistema religioso é corrompido. O sistema religioso, ele não conduz a Jesus, ele conduz a governo humanamente, espiritualmente, mas ao governo humanamente, ao homem. Agora, os passos de Cristo, aleluia, os passos do Senhor, a jornada que o Senhor fez, os 3 anos e meio, o cumprimento do seu ministério itinerante, não local, itinerante, não 4 paredes, mas itinerante, o Rei Jesus, o Salvador Jesus, os passos de Jesus, como devemos fazer a obra de Deus, como devemos espelhar na pessoa correta, no espelho maior, o exemplo melhor, Cristo Jesus, o modelo melhor para o governo, ou os governos dentro da igreja, dentro da tribuna da igreja, o espelho maior, a referência melhor, a referência maior é a palavra de Deus. Para você, apóstolo, para você, mestre nas escrituras, para você, doutor, para você, escriba, para você, pastor, para você, aleluia, presbítero, para você, episcopado, para você, o presbitério, para você, obreiro, a nossa referência, o nosso modelo melhor e maior é aqui, a palavra de Deus, para a gente abrir nossos olhos e fazer a obra conforme o segmento, a palavra do Senhor, e conduzir e pastorear o rebanho do Senhor. O rebanho é de Cristo, a igreja é de Jesus. Homem não tem igreja, pastor não tem igreja, doutor não tem igreja, apóstolo não tem igreja, missionário não tem igreja. A igreja tem dono, a igreja foi comprada com o precioso sangue do Filho de Deus. Aleluia, a igreja é de Jesus. Querido, a igreja não é tua, pastor, a igreja não é tua, mestre, a igreja não é sua, apóstolo, a igreja não é tua, presbítero, a igreja não é tua, evangelista, a igreja não é tua, missionária, muito menos missionária, muito menos pastora, muito menos apóstola, muito menos evangelista feminina. Não existe essa vocação ou esse dom aqui dentro da Bíblia para ministério feminino. Não tem, não é encontrado. De Mateus, Apocalipse, engana a si e engana aqueles que estiver te seguindo, que vai destruir as veredas. Isaías capítulo 3, versículo 12, aos Gálatas 6, versículo 3, aleluia. Os que te guiam te enganam e destroem as tuas veredas. Aqueles que estão à destra, na frente de governo, são mulheres e crianças. Isaías 3,12, Gálatas 6,3, louvado seja o nome do Senhor. Paulo exorta aquele que diz ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si. Querido, a palavra aqui é a verdade. O ministério nosso, Grupo Unidos com Cristo, é unido com a palavra. O selo aqui do ministério é essa daqui, João 17:17. Aqui só prega a palavra, aqui só recebe essa daqui, a palavra de Deus. Aqui o fundamento aqui, a estrutura aqui desse ministério, dessa igreja aqui, os alicerces aqui, é teocracia. O único governo soberano aqui é Deus, é o Espírito Santo com a palavra dele. Não tem democracia aqui e não vai ter nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Porque está escrito dentro da Bíblia, em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, vou te perguntar na humildade e simplicidade, mas a graça do Senhor está na minha vida nesta manhã, e a ordem de Deus, louvado seja o Senhor, para a honra e glória do Senhor. João 14:4, João 14:4 ao 6, glória a Deus. João do Evangelho 14:4 ao 6, louvado seja o nome do Senhor. João do Evangelho 14, versículo 4 e 6. João 14, 4 ao 6. Glória a Deus, aleluia. 14, 4 ao 6. O tema fala: Jesus, o caminho para o Pai.
Essa minha Bíblia aqui é a versão, ou a tradução João Ferreira de Almeida, tá? A João Ferreira de Almeida, atualizada. Tem outras versões, muitas versões. Essa daqui é a versão que me encontra aqui em mãos. Jesus, o caminho, título, para o Pai, versículo 4 ao 6. Aleluia, Senhor. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. 5. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber ou conhecer o caminho? 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Glória a Deus, aleluia. Vamos entendendo esse capítulo 14. A igreja já estava um bom tempo aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha formado a sua igreja, formalizado a sua igreja. A igreja estava na doutrina, a igreja estava em sermões, em ensinamento, tá? Convivendo com o Senhor, Ele ensinando a igreja, como até hoje Ele ensina a gente, como até hoje nós precisamos estar seguindo somente a Jesus Cristo, conhecendo o caminho, porque um dos apóstolos, um dos 12, da hierarquia superior, como fala o sistema religioso dentro das igrejas, ou nas convenções, bota assim, patamar, né? Um dos 12, ele falou pelos 12, tomou a palavra e falou pelos 12, Judas, o apóstolo, o discípulo: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e não conhecemos o caminho. Essa é a razão por que o Senhor vai e exorta ele, Tomé, no verso 6, ele fala: Tomé, pontualmente, Senhor, pontualmente, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido, como é que pode o líder maior, que vai ser sempre o líder maior, o condutor maior, que é o Senhor Jesus, ele ali na frente da igreja, conduzindo a igreja, ministrando para a igreja, apacentando a igreja, como é que pode aqueles da hierarquia superior, do patamar mais alto, chega até o Senhor e fala: Senhor, fala para todos, nós não sabemos para onde é que o Senhor está indo, qual é o rumo que o Senhor está indo. Que é isso? Será que isso hoje não é visto também? Não será contemplado dentro da igreja, em tribuna, aqueles que estão como referência, como liderança, como governo da hierarquia mais alta dentro da igreja, como se fala o sistema religioso, patamar? Meu amado, igreja, rebanho do Senhor, você precisa falar com o Senhor, falar: Deus, desvenda meus olhos, desvenda meus olhos, Senhor, limpa meus olhos, purifica meus olhos. É purificar, é limpar minha mente, é abrir a porta do entendimento, é abrir meus olhos. Senhor, eu estou nessa jornada, eu estou nessa caminhada, Senhor, mas até agora eu não sei para que rumo ou para que direção essa igreja que eu faço parte está indo e está conduzindo a minha vida. Você tem que conhecer, meu irmão, minha irmã, o ensinamento ou os ensinamentos que o seu líder ou a sua liderança ou o governo que está sobre a tua vida está indo de rumo ao céu, ou se está indo de rumo ao inferno, se está indo de rumo à salvação, ou se ele está indo de rumo àquela liderança, aquele governo, à perdição, porque está na Bíblia que só tem um caminho, como o Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí o Senhor falou: Tomé, vós não sabeis o caminho, vós não conheceis. Você tem que conhecer o caminho, meu amado, minha irmã. Você tem que saber e conhecer, não somente os passos do governo da tua igreja, daquele líder que está sobre a tua vida, se realmente ele está indo de caminho ao céu, ou se ele está indo rumo ou direção à perdição, porque está na Bíblia que tem caminhos que parecem ser caminhos bons, mas são caminhos que levam à morte. Está registrado na palavra de Deus, sobre as duas portas, as duas entradas, ou os dois caminhos. Querido, qual é o caminho que o seu líder, minha irmã, meu irmão, congregação, qual é o caminho que a sua liderança, que o governo que está sobre a tua vida está indo? Qual é o caminho? É o caminho estreito ou o caminho largo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o caminho estreito, Mateus 7,
Mateus 7, 13 e 14. O caminho estreito, ele leva rumo ao céu. O caminho largo leva rumo à perdição. Então, meu amado, Deus chama a gente ao estreito. São muitos que procuram entrar, muitos procuram até entrar pela porta ou caminho estreito, pela porta estreita, mas não conseguirão entrar. Por quê? No caminho estreito, a regra, a norma, a disciplina. E se eu e você não entrar no estreito com Jeová, aleluia, qual será o rumo teu e meu? Qual será o nosso rumo? Na misericórdia e graça, Deus já me chamou desde o início para o estreito, para a porta estreita, a palavra de Jeová. Você que não gosta de repreensão, você não gosta de açoite, você não gosta de a demonstração, você não gosta de regra, de ordem, de norma, o que é que você está fazendo no reino de Deus? O que é que você está fazendo na presença de Deus? O que é que você está fazendo na casa de Deus? Se você não gosta de ser açoitado, Jeová açoita. Você não gosta de ser repreendido, Jeová repreende. Você não gosta de disciplina, Jeová disciplina. O que é que você quer na igreja? É o mundo que está na destruição, o mundo que está na perdição.